Oi, pessoal! Hoje veremos um pouco sobre o plano cartesiano. Vamos lá? O plano cartesiano teve sua primeira aparição no livro Discurso do Método, publicado em 1637 pelo filósofo e matemático René Descartes, que discorreu sobre a ideia de localizar pontos sobre um plano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares entre si. A reta horizontal é o eixo das abscissas, o eixo x. A reta vertical é o eixo das ordenadas, o eixo y. O ponto comum dessas duas retas é denominado origem, que corresponde ao par ordenado 0, 0. Com a intersecção dessas linhas, temos a formação de 4 quadrantes que pertencem a um plano em comum. Então, se vocês observarem, entre a reta x e y, nosso plano foi dividido em 4 partes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. É importante notar que no plano cartesiano, os números podem ser positivos ou negativos. Os sinais obedecem aos eixos. Como localizar um ponto em um plano cartesiano? Vamos lá. Primeiro, o primeiro número do par ordenado deve ser localizado no eixo das abscissas. No nosso caso aqui, no eixo x, nós temos o 72. O segundo número deve ser localizado no eixo das ordenadas. No eixo y, nosso número ali é o 180. Esse pontinho preto é o encontro das perpendiculares ao eixo x e y. Ele é o nosso ponto procurado. Então, nosso par aqui é o 72, 180. Vamos localizar mais alguns pontos. Menos 6 e 3. O menos 6 está lá no eixo x negativo, 3 no eixo y positivo. 4 e menos 5. 4 eixo x positivo, menos 5 y negativo. 5 e 4, os dois estão no positivo, no x positivo, no y positivo. E menos 2 e menos 3, os dois no eixo negativo. Como no plano cartesiano, são duas retas numéricas, onde as localizações dos pontos dependem da combinação de dois números reais, ou seja, duas coordenadas, o x e o y, são divididos em quadrantes. Quando temos um ponto x e y, determinamos os seus simétricos. Para isso, precisamos escrever primeiro as coordenadas. Observe aqui, nesse triângulo da direita, que nós temos as coordenadas 5, 6, 3 e 2, 9 e 2. Se eu quiser encontrar o simétrico desse triângulo no eixo y, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as coordenadas do eixo x por menos 1. Então, eu vou multiplicar o 3, 5 e o 9 por menos 1. E vou rebater aqui a figura, vou desenhar a figura do outro lado. Então, desenhando essa figura do outro lado, nós temos um par ordenado menos 3 e 2, menos 9 e 2 e menos 5 e 6. Dizemos que essa figura é o simétrico da figura que está aqui do lado direito. Vamos falar agora um pouquinho sobre simetria. Simetria é quando, traçando uma linha reta que divide um objeto ou uma figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. Ou seja, uma folha de papel sulfite, se nós dobrarmos ela ao meio, os dois lados são iguais. Os dois lados vão ficar exatamente do mesmo tamanho e do mesmo formato.
borboleta é um exemplo de simetria que nós encontramos na natureza. Os dois lados dela são exatamente iguais. As figuras geométricas também possuem simetria. Se vocês observarem, elas também têm os dois lados iguais. Observe essa transformação. Ela é chamada de translação, que é o termo usado para mover formas, sendo necessárias duas especificações: a direção, que pode ser medida em graus, e a magnitude, que pode ser medida em alguma unidade de comprimento. Por exemplo, caminhar 10 km a 30 graus a noroeste. Neste outro exemplo, temos a rotação, que é o giro de uma forma ao redor de um ponto, chamado centro de rotação. A distância ao centro de rotação se mantém constante e a medida do giro é chamada ângulo de rotação. Neste outro exemplo, temos a reflexão, que ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo. Como exemplo, temos uma forma refletida no espelho. Aqui temos o exemplo da borboleta. As asas dela são formadas por uma reflexão. Neste outro exemplo, temos uma reflexão deslizante, que resulta da translação e reflexão, onde os mesmos elementos são necessários: eixo, direção e magnitude. Vou falar agora sobre linhas de simetria. Linhas de simetria são as linhas que nós podemos traçar sobre as figuras geométricas, dividindo elas em partes iguais. Se vocês observarem aqui o nosso quadrado, cada pedacinho desse é idêntico. O mesmo acontece com o nosso triângulo e com o nosso círculo. Então, se nós dividirmos e formos recortar, colocar todos esses pedacinhos uns em cima do outro, todos eles vão ser iguais. Já no nosso paralelogramo, se nós dividirmos ele no meio, não vai ficar igual. Vamos testar? Pegue uma folha e faça o desenho que nós fizemos aqui. Recorte e veja se você conseguiu o mesmo tamanho, o mesmo formato. Vamos lá? Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!